Como vão, Raveirim, Racol BC, de tudo em ordem com vocês? Vamos fazer a leitura aqui da nossa terceira parte da nossa Parashá Hashavua, da Parashá de Kititse, tá? No último vídeo eu havia falado que era a quarta, tá? Mas não, é a terceira, tá? Me desculpem. É uma porção um pouco longa, tem alguns assuntos para nós tratarmos aqui, tá? Então, sem mais delongas, estamos aqui no Perek 22, tá? O capítulo 22, no Pasuk 8, do livro de Devarim, tá? Deuteronômio em português. E o versículo 8, ele começa já assim. Fala assim: Kitivene bait, né? Ou seja, quando você construir uma casa, tá? Hadash, ou seja, uma casa nova. Veacita Maake lega guerra, tá? E você fizer o quê? Você fizer um parapeito, né? Como se fosse uma cerca ali no seu telhado, né? Lega guerra no seu telhado. Velot tassi damin beveiterra, né? Ou seja, você vai fazer o quê? Você não vai permitir que nenhum nenhum tipo de sangue, né? Venha a ter na sua casa, né? Beveiterra, venha ter na sua casa. Por quê? Que ifol hanofel meminu, tá? Ou seja, olha que interessante o hebraico aqui, porque ele fala assim: quando cair o caído, tá? E fala tofel mimenu, quando cair ali o caído, tá? Como eu sempre falo aqui, você traduzir o hebraico por literal é bem complicado, tá? Mas vamos pegar a tradução em português aqui já para se aplicar para nós. Então fica assim, né? Quando você for construir uma casa nova, você faça um parapeito nela, tá? No caso, se ela tiver 2 andares, para que o quê? Para que não venha, né, ninguém cair lá de cima e derramar sangue. Isso seria a tradução aqui para o nosso português, tá? Mas como eu disse, a tradução do próprio hebraico ali tem justamente essa questão de falar cair o caído, né? Hanofel mimenu, tá? Como eu sempre comento com vocês aqui, Ravi, amigos, a Torá, a Bíblia, essa Bíblia que você tem em casa aí, uma tradução mesmo tendo seus erros aí do João Ferreira de Almeida, ela tem essa preocupação. Deus traz essa preocupação, tá? Olha só que interessante, esse primeiro passuque, esse primeiro versículo já nos fala o quê? Que se você adquirir uma casa nova, você comprar uma casa, você fazer uma casa, né? Se você tiver 2 andares, você tiver uma sacada ou mesmo um telhado, você tem que criar parapeitos em volta, tá? Para que ninguém venha cair, né? E o sangue está sobre você. É engraçado que a própria Torá aqui no hebraico fala, o sangue está aonde? Beveiterra, né? Da mim beveiterra. O sangue vai estar sobre a sua casa. Se é a sua casa, então está sobre você, tá? Tá bom, mas vamos pegar aqui e vamos olhar um comentário de Rashi para nós nos aprofundarmos nesse assunto. Tá? Tem muita coisa aqui para se falar só sobre esse primeiro passuque, mas não vai dar para nós falarmos tudo. É muita coisa, já que a Parashá também é um pouco comprida. Mas Rashi ele fala assim, né? Kitivene beit, né? Kitivene beit hadash, ou seja, quando você fizer construir, você adquirir uma casa nova, tá? Ele vem assim e fala assim: se você cumprir o mandamento de mandar embora a ave mãe, você acabará por construir uma casa nova. E cumprir o mandamento de construir um parapeito, porque o cumprimento de um mandamento puxa junto consigo outro mandamento. Isto é, um mandamento leva a outro mandamento. Para quem está nos acompanhando, na porção de ontem, na segunda parte da porção, nós falamos ali de um mandamento estranho, né? Que é, se você vier a ver que um ninho está no chão, que caiu de uma árvore, e a mãe está sobre o ninho ali, seja sobre os ovos dos filhos, você não pode pegar os ovos ali com a mãe, né, embaixo. Você tem que espantá-la para você poder pegar. Já expliquei os motivos no vídeo passado, tá? E nós vamos ver aqui que desde o começo, desde lá do primeiro passuque lá, né, da nossa Parashá de Kitse, você vê que cada mandamento, desde a mulher lá, prisioneira de guerra, desde as leis do primogênito,
Desde a questão do filho ali que ele tem, o filho rebelde, e os demais, você vê que é tudo segmento de um mandamento. E é isso que Irache vai fazer. Se você cumprir esse mandamento, como o próprio mandamento lá anterior dos pássaros, né? Do ninho, da mãe sobre o ninho, Deus fala que vai te abençoar, você vai viver bastante, tá? Será isso o benefício próprio. Então, um desses benefícios é que você terá uma casa nova. Olha só que interessante, né? Aí a pessoa adquire essa casa nova, ele vai cumprir esse mandamento colocando um parapeito ali, tá? Essa é a tradução literal do nosso passuque aqui, tá? Mas eu dando esse adendo, é justamente aquilo que eu já venho falando desde lá do começo de Bereshit, de Gênesis. A preocupação de Deus é com a nossa vivência aqui na Terra. Deus não está preocupado com o Olam Rabá, Deus está preocupado com o que nós estamos fazendo aqui para poder merecer o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, se nós não somos pessoas justas e íntegras e não nos preocupamos com o bem-estar de uma visita, né, ou seja de um amigo, de um irmão, o que for, como nós vemos também nas porções anteriores, a preocupação de uma pessoa perder algo e você querer devolver, você não tem Olam Rabá, porque o Olam Rabá é um mundo vindouro, é um mundo perfeito. Então, se você não está sendo uma pessoa justa aqui nesse mundo, não tem mundo vindouro para você, não tem mundo vindouro para nós. O que adianta passarmos 24 horas em jejum, ou 24 horas orando, ou todo santo dia estamos em cultos, em templos, tá? Se você não é uma pessoa justa no seu caminhar, com seu esposo, com a sua esposa, você não é uma pessoa bondosa com seus filhos, você não é uma boa pessoa no trânsito, você não é uma boa pessoa no trabalho, você não é uma boa pessoa com seus pais, com irmãos, você não é uma boa pessoa, as pessoas não gostam de você. O que adianta tudo isso? Nós estamos aqui para ser luz. O povo judeu está no mundo para ser luz. É por isso que incomoda tantas outras nações. Porque é um povo que desde aquele tempo anda segundo os preceitos de Deus. Então, se você não anda nisso, não adianta querer fazer as outras coisas. Então, veja novamente aqui o que esse versículo 8 nos fala. Que se você tem uma casa nova, você tem que criar um parapeito. Por quê? Para que a pessoa não venha cair, morrer e o sangue está sobre a tua casa, sobre você. Tá? Olha só. Como eu falei para você, no hebraico está escrito assim, né? Que Yafo Tenofel, ou seja, né? Quando cair o caído. Olha só que interessante. Aí Rashi ele traz uma explicação, que só no hebraico que você vai conseguir pegar isso. Rashi ele fala assim, ó, aquele que caiu merecia cair e morre por causa dos seus próprios erros, tá? No entanto, que a morte dele não ocorra através de você, já que as coisas meritórias são executadas através de pessoas meritórias, enquanto coisas não meritórias ocorrem através de pessoas culpadas. Então, quem nos acompanha já sabe, né, desde do Pichat aqui, desde o literal, da tradução literal da Torá, desde os níveis mais elevados, como o Kabbalah, como o Hassidut, você entende que tudo que acontece é por providência divina, é por permissão de Deus. Então, o Rashi está falando aqui, se a pessoa estava destinada ali, no caso, né, vou usar o termo destinado, né, para a pessoa poder entender, mas não que seja isso, se aquela pessoa ela caiu do telhado, ou seja, numa sacada e veio a morrer, é porque assim teria que ser, como ele fala, é por causa dos seus próprios erros. Só que a Torá vem nos ensinar que não seja você, entendeu, o causador disso, que você não venha ter um mérito nisso, que ele já estava para acontecer aquilo, tá? Pelos seus próprios erros, mas que não seja você ali, no caso, o receptor daquela. Tá? Por isso a Torá vem e nos fala, justamente, coloca um parapeito. Tá? Amigo, vamos dar continuidade, senão nós vamos ficar aqui só nessa questão aqui, porque realmente tem muitas coisas para me falar só sobre isso aqui, mas vamos dar continuidade aqui. Passuque 9 diz assim, você não plantará em seu vinhedo uma mistura de sementes, pois senão o produto e mesmo as sementes que você plantar juntamente com o fruto produzido pelo vinhedo ficarão proibidos. Nós já ouvimos sobre esse mandamento, de você não pode fazer a mistura de dois tipos de semente. Você não pode misturar semente vamos colocar de uva com
semente de mexerica, ou vice-versa. Um campo ele não pode ter a mistura de vários, né? É uma das mitzvah de Deus que não tem um significado assim para nós assim compreensível, mas Deus fala não se pode misturar, tá? Você vai ver que daqui para frente os últimos passuques aqui vai se falar justamente sobre isso, tá bom? Continuando. Versículo 10. Você não atará, né? Você não arará, na verdade, com um touro e um burro juntos. Você não vestirá chatnes, que é a mistura de lã com linho, tá? Em hebraico aqui, tá? Juntas, tá? Você fará para si franjas, tzitzits, tá? Nos 4 cantos das vestimentas com a qual você se cobre. Olha só que interessante. O Passuque 10, o versículo 10, fala para você não arar com um touro e um burro juntos. Esse aqui acho que é até bem lógico. Você pode muitas vezes falar, tá, mas por que não? O touro deve ter o dobro, triplo, eu não sei, de força de um burro. Além dele ser maior e o burro ser menor. Se você pegar duas espécies de animais diferentes para arar em uma terra, como nesse caso, nesse exemplo que a Torá dá, é uma maldade para com o burro. Tá? Essa aqui é uma das leis que eu falei sobre em questão de proteção aos animais. Tá bom? Aí você vê aqui que continua o versículo 11 falando para a gente não fazer mistura de linho e lã numa mesma roupa, tá? Deixa eu explicar para vocês. O que a Torá está falando aqui não é para você... Eu tô aqui com a camisa de... Não sei se é linho ou lã, e eu tô com camisa de lã aqui por baixo, tá? Não é isso que a Torá está falando. Está falando no mesmo tecido, você não pode entrelaçar. Porque o hebraico aqui, ele dá a entender que é entrelaçado, penteado junto. Então é justamente essa questão de você ter os dois entrelaçados entre si que a Torá está proibindo, tá? Aí você vê aqui que ele também vem, o versículo 12 vem falar do mandamento de você criar tzitzit, francha, nos 4 cantos das suas vestimentas, tá? Todo mundo já sabe aqueles cordãozinhos, tzitzits ali que eu já expliquei aqui, tem um vídeo só falando só sobre isso, tá? Só procurar aí no canal, porque o mistério que tem ali nos nó não é nada feito por acaso, não é simplesmente franja que você pega do cordão barbante e coloca, não, tem toda uma maneira que é confeccionada, que é feita. Deus passou para Moshe, Moshe explicou para o povo judeu como teria que ser feita essas franjas, tá bom? Irash, ele traz um comentário interessante aqui, ó. Ele fala assim, ó, não arará com um touro ou um burro juntos. Aí ele explica o seguinte, a mesma lei se aplica a qualquer 2 espécies. E também se aplica para animais guiando juntos quando estão ligados uns aos outros, para o transporte de qualquer tipo de carga. Então aqui é uma lei da qual você deriva outras. Você entende que não é só por causa do burro e do jumento. Como o Rashi explica, isso se aplica a qualquer outro tipo de animal, até outros tipos de animais que são amarrados junto, que estão levando uma carroça, né, uma carruagem, ou o que for. Você não pode colocar 2 espécies diferentes para fazer isso por causa da desigualdade de força entre ambos os animais. Agilidade é força dentro de cada espécie, tá? Ó, como eu estou falando, todo segmento de lei que nós estamos lendo aqui, ela tem um propósito, tá? Rashi, ele comenta aqui justamente quando fala das franjas. Nós notamos que o versículo antes fala o quê? Na mistura de lã e linho. E logo em seguida já vem o mandamento de você fazer as franjas. Ou seja, não é, como a gente fala assim, mesmo se for a partir de uma mistura de lã e de linho, por essa razão a Torá justapõe esses 2 mandamentos. Ou seja, nem no tzitzit você pode fazer isso. Essa mistura de lã e linho, tá? Vamos fazer a leitura aqui, amigos, para nós terminarmos essa porção, tá? 13 diz assim, ó, se um homem tomar uma mulher, tem intimidade com ela e a despreza, e ele faz calúnias contra ela e difama seu nome dizendo, eu tomei essa mulher e quando vim a ela não encontrei provas de sua virgindade. Amigos, esses versículos que vão seguir aqui, eles são bem literais, tá? Então vamos só adentrar aqui sobre algumas outras questões, tá? Então o homem ele vai adquirir uma mulher, ele casa com a mulher, tem relação com ela, só que depois ele vem e começa a falar calúnias contra ela, né? Como a própria Torá diz aqui, difamando o seu nome. Eu tomei essa mulher e quando vim a ela eu não encontrei provas de sua virgindade. Ele já vem falar, ela não era virgem, tá?
Então o pai e a mãe da moça podem obter provas da virgindade da moça e trazer para os anciões da cidade nos portões da justiça, ou seja, né, pelo betedin ali, pelo tribunal. O pai da moça dirá aos anciões: eu dei minha filha como esposa a este homem e ele a desprezou. Tá? Bem literal, né? Não precisamos explicar aqui a situação. Tá? E agora ele fez acusações escandalosas, dizendo: eu não encontrei nenhuma prova da virgindade da sua filha. Mas aqui está a evidência da virgindade de minha filha. Então eles estenderão as vestimentas diante dos anciões da cidade. Tá? Essa parte aqui que diz que eles vão estender as vestimentas diante dos anciões não é literal, tá? Ou seja, é que o assunto vai ficar claro, como diz o versículo anterior. Eles podem trazer as provas, né, de que a filha deles era ali virgem quando ela se casou com esse rapaz, tá? É esse o significado literal aqui desse versículo. O próprio Rashi diz assim, né? Esta é uma expressão figurativa, que significa deve esclarecer o assunto para que fique tão evidente como uma roupa, né? Plana ali, branco, tá? Os anciões da cidade pegarão o homem e o castigarão. Por quê? Porque ele defamou. Eles o multarão em 100 shecalins de prata, porque ele difamou o nome de uma virgem, né, israelita, do povo de Israel, e darão ao pai da moça. Ela permanecerá sua esposa, ele não poderá mandá-la embora por todos os dias de sua vida. Então, se ele caluniar, dizendo todo esse assunto, ele dá 100 shecalins, né, de valor, porque nós sabemos que é dado um valor, ele dá um valor por ela, né, naquele tempo era dado um dote, então ele dá mais esse 100 shecalins pela difamação dela, é dado aos pais, tá, porque ela já está com ele, então ele tem, como dentro da Ketubá, que é o contrato de casamento judaico, todos os direitos de sustentá-la, dar o que for para sua esposa, tá? Qualquer dia eu trago a Ketubá aqui, inclusive do meu próprio casamento, e eu mostro para vocês aqui todas as leis que tem dentro da Ketubá, tá bom? Vamos lá. Então ele não vai poder mandá-la embora por todos os dias da sua vida, ele vai ter que ficar com ela, porque ele mentiu, tá? Mas se essas palavras forem verdadeiras e for provado que a moça não era virgem, eles levarão a moça para a entrada da casa de seu pai, e o povo de sua cidade a apedrejará até a morte, porque ela cometeu um ato vergonhoso em Israel. Pode parecer injusto aqui, tá? As pessoas devem, né, achar isso, tá? Mais uma vez falando, não temos mais aqui a questão do templo, não temos o Beit-Din, então essas leis aqui elas não estão em vigor. Não acho que não poderia precisar nem falar, né? Porque não fazem mais isso dentro do povo judeu, tá? Dentro do povo de Israel. Então entenda bem aqui essa questão. Rashi ele comenta aqui, corroborado por testemunhas e houver advertência de que ela cometeu adultério depois de seu noivado, né, o hebraico aqui fala eruzim, tá, que atualmente está sendo um modelo de noivado mais estrito do que adotado na maioria dos casos, ou seja, como naquela época lá, tá? Ou seja, não é simplesmente a pessoa falar assim, ela não é mais virgem, não. Já havia testemunhas de que mesmo ela estando noiva, prometida a um rapaz, ela ficava ali tendo relações com outros homens, tá? Entendam bem, pessoal. Ela está dentro da casa do seu pai, tá? Vamos colocar uma coisa bem clara, isso naquela época, tá? Está dentro da sua casa, está denegrindo o nome da sua família, denegrindo o nome dos seus pais, tá? Então, é aquela coisa que nós falamos sobre o filho rebelde. Se você deixar, todos vão fazer a mesma coisa. Quando você for ver, toda aquela comunidade, ela está destruída, tá? Entendam bem, e tentam aplicar essa situação para os dias de hoje. Se nós não corrigirmos certas situações, né, não só na nossa família como na nossa sociedade, nós sabemos que outras pessoas vão seguir esse passo e vão continuar. Tá? E o que vai acontecer? Quando você vê, está irreversível. Então, como a comunidade de Israel estava adentrando em Canaã, ia se formar um povo judeu, se eles permitissem que essas situações acontecessem, eles iam se tornar igual os outros 7 povos que estavam em Canaã, pelos quais Deus fala assim, por causa das suas atitudes, eu estou os tirando de Canaã. Então, se o povo judeu deixa por fazer a mesma coisa, o que iria acontecer? Eles também seriam expulsos, eles cairiam nos mesmos atos dos povos cananitas ali. É simples assim, tá? Acho que não tem muito você querer inventar. O texto é literal,
essa é a interpretação de toda a situação, tá? Então, se essa moça realmente ela foi advertida, continuou, eles levariam ela ali, apedrejariam fora da cidade até ela morte, assim como diz, porque ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, tá? Continuando aqui. Cometendo adultério na casa de seu pai. O versículo continua, né? E você eliminará o mal do seu meio. Como eu falo, se você permitir, é igual o Deus do livre, né? Algo que vem consumindo você, tá? Não vou nem falar o nome de certas doenças, né? Porque é um costume judaico não usar nenhum nome de doenças, mas tem uma doença que ela vai comendo o ser humano por dentro. Então, se você não cortar, não tirar, aquilo vai destruir tudo, tá? Acho que ficou bem claro. Versículo 22. Se um homem é encontrado deitado com uma mulher casada, ambos também devem morrer. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim você eliminará o mal de Israel. Isso aqui também é bem literal. Tem uma passagem muito famosa num livro aí, tá? Num livro religioso, que por aqui você já entende que aquilo era mentira, tá? Porque é levado uma mulher até uma figura ali, tá? E essa mulher diz que ela foi pega no ato ali de adultério, e segundo a lei de Moisés, eles falam assim que a mulher tinha que ser apedrejada e morta, tal, tudo. Só que tá, o versículo que eles estão usando diz que é um homem encontrado deitado com uma mulher casada. Ambos devem morrer. Aí você pergunta bem claro, por que não levaram a mulher? Por que não levaram o homem naquela situação? Tá? Você já vê que tudo aquilo ali é uma invenção para trazer aquela ideia bonita, né? Ah, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra e tal, 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 tá? É uma maneira de você transformar uma algo literal numa algo emocional, tá? Eu acho que ficou bem claro aqui, mas você entendeu, é trazido tanto o homem como a mulher, tá? Assim você eliminará o mal de Israel, tá? Como o próprio Passuco diz aqui, ambos devem morrer, não é só a mulher, tá bom? Vamos lá. Se houver uma moça virgem comprometida com um homem e outro homem a encontrar na cidade e se deitar com ela, vocês levarão ambos para o portão da cidade e vocês apedrejarão ambos até a morte. A moça porque não gritou na cidade e o homem porque violou a mulher de seu próximo. Assim você eliminará o mal de Israel. Esse também aqui são dois versículos bem assim diferentes para você entender, tá? Cidades pequenas não era como eram hoje, tá? Então todo mundo estava perto, então se aconteceu tal situação e ela não gritou, tem-se uma ideia de que ela consentiu, tá? É óbvio que há toda uma investigação aqui, como o próprio Urashi ele comenta aqui, tá? Olha só. Por isso ele se deitou com ela, uma abertura no muro da casa chamado ladrão. Olha só, isso aqui é dentro do comentário de Irache. Como diz o ditado, a ocasião faz o ladrão. Se ele tivesse ficado em casa, isso não teria ocorrido com ela, tá? Nós sabemos, naquela época, as mulheres eram bem recatadas, elas não saíam desacompanhadas. Quem vê séries aí até meados de 500 anos atrás, vê que era assim, a mulher não poderia sair desacompanhada. Tudo. Você imagina isso há mais de 3.300 anos atrás. Se ela saiu atrás acompanhada, aconteceu toda essa situação, então vai se fazer uma investigação, você sabe que poderia estar ouvindo alguma coisa e ela não gritou, tá? Então vem aqui e fala que assim você eliminará o mal de ambos ali, de Israel. Versículo 25. Mas se um homem encontra uma moça comprometida, tá? Em um campo, e o homem a toma à força e se deita com ela, então somente o homem que se deitou com ela deve ser morto. Olha só a situação. Ela está no campo. Se ela está no campo, ela está trabalhando. Né? Lembro de Ruth e Boaz ali, tá? No livro de Ruth, a avó de Davi, né? Então vocês entendem bem. Ela estava trabalhando, ela estava no campo. Vem um homem à força e deita-se com ela. E ela já era comprometida. O campo, o lugar é mais vasto, tem menos pessoas, tá? Então, se ela gritou e ninguém ouviu, não é culpa dela. Somente o homem que se deitou com ela deve ser morto, porque ele a forçou. Aqui tem uma... Olha só. Eu ia explicar, mas o próprio versículo seguinte, ele fala assim, ó.
A moça você não fará nada. A moça não cometeu um pecado capital, pois é como um homem que se levanta contra o seu próximo e o mata. E como ele a encontrou no campo, não havia ninguém para salvar a moça quando ela gritou. Se um homem contra a moça virgem que não era comprometida... Ah, tá, aqui já é uma outra situação. Vamos nos focar aqui. Então nós entendemos bem, tá? O que esse passuquinho aqui nos explica, esses versículos. A moça era comprometida, ela estava no campo, ela foi ali abusada por um homem, o homem tem que ser morto, tá? E a Torá vem nos versículos seguintes, 26 e 27, vem falar que como se alguém viesse, né, e te forçasse algo, tá? É como uma pessoa, como o versículo diz, é como alguém que se levanta para matar o seu próximo. Você está sendo coagido, você não tem como muitas vezes defender. Você está em total desvantagem. Então ela estava em total desvantagem. Ela não teria como, por mais que ela gritasse. Tá? Vem o versículo 28 agora e entra numa nova situação. Se um homem encontra uma moça virgem que não era comprometida e a toma, força, se deita com ela e eles são encontrados, o homem que se deitou com ela deverá dar 50 shecalins, né, de prata ao pai da moça, porque ele a violou. E ele deve se casar, né, tornar-lhe com o caso de sua esposa. Ele não poderá mandá-la embora por todos os dias da sua vida. Olha só a situação aqui. Então, essa situação já é diferente. Ela não era comprometida. Se o homem ali se deitou com ela por prazer, desejo, tal, tudo, e tirou a virgindade dela, ele é obrigado a casar com ela. Paga esse dote ali, no caso, 50 shekalim, estipulado pela Torá. Ele se casa com ela, ele não pode, em todos os dias de sua vida, despedi-la. Tem que ficar com ela. Tá? 23. Um homem não desposará a esposa de um pai, e não despirá a borda da roupa de seu pai. Versículo muito literal, você não pode casar com a esposa do seu pai, tá? Você não pode, no caso aqui, despir a borda das roupas de seu pai, tá? Aí vem versículo 2. Um homem com os testículos mutilados ou com membros cortados não pode se casar com uma mulher judia, tá? Não, ou seja, ele não pode entrar na congregação de Deus, como diz o versículo. Então, ele não pode, tá? Um bastardo não pode entrar na congregação de Deus, tá? Já sabemos que é um bastardo. Mesmo a sua 10ª geração não entrará na congregação de Deus. Um amonita ou moabita não pode entrar na congregação de Deus. Mesmo sua 10ª geração não entrará na congregação de Deus. Pois foi por causa da fala que eles não receberam vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. E porque o povo de Moabe, no caso aqui, né, eles contrataram ali de Bilã, tá? Lembra de Bilã e Balaque? Desculpa, o filho de Peor, de Petor, em Aram Naharaim, para ser contra você, para amaldiçoá-lo. Então, esses passucos que se seguem aqui, esses versículos que se seguem aqui, falam justamente de quem pode entrar na congregação do povo de Israel. Aí já começa falando que um homem que tenha ali no caso, né, seus testículos mutilados, um bastardo, e entra aqui que aqueles que são moabitas, os povos de Amon ali, lembra as filhas de Ló, até a 10ª geração eles não poderiam adentrar ao povo de Israel, tá? Existe uma tabela dentro do judaísmo, existe, tá, todo um controle sobre essa situação. Quem pode, quem não pode, tá? Até porque se hoje não se sabe mais quem é descendente do povo das filhas de Ló ali, de Amon, né? De Amon e Moab, tá? Então tem toda essa questão. Então muitos, para evitar que isso aconteça, só se casam entre o povo de Israel mesmo, tá? Esse é um outro assunto muito complexo. Nós podemos abordar aqui num tema único, tá? Então esses passos que se seguem se falam justamente de quem que pode adentrar ao povo de judeu, fazer guiou a conversão, tudo direitinho, né, para falar, não, agora eu faço parte do povo judeu, tá? Aí ele explica aqui essa questão de Moab, porque eles, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles queriam passar pelos seus campos, eles não deixaram, não deram água para eles, tá? Vem e fala que também foram o povo de Moab ali que contrataram Bilã, lembra, para Bilã e Balaque ali, para poder amaldiçoar o povo de Israel, tá? Versículo 100. Mas Hashem, seu Deus, não quis escutar Bilã, e Hashem, seu Deus, transformou a maldição em uma bênção para você. Porque Hashem, seu Deus, ama você. Você jamais buscará a paz com eles, ou alguma coisa boa com eles todos os dias de sua vida. Ou seja, vocês não vão misturar. Eles lá, vocês aqui.
Tá bom? Amigos, esse foi o último versículo, tá? Dessa quarta parte aqui, tá? Desculpa, dessa terceira parte, tá? Da Parashá de Kitse. Como eu disse, eu estou pegando bem no literal aqui, porque Moisés está repetindo bastante as leis, né? Eles estão para adentrar em Israel, então Moisés está passando para eles novamente ali as leis com alguns detalhes a mais, tá? Amigos, peguem bem isso que eu estou falando. Isso não se aplica mais aos dias de hoje. Nós temos que pegar aqui a lição moral e ética dessas passagens. Não temos mais o templo sagrado, não temos o rei, tá? Então não temos como nós colocarmos essas situações em práticas, até porque, né, ali estava se formando a comunidade de Israel, tá? Então entendam bem isso, o que nós estamos fazendo aqui é uma leitura e pegando a questão moral e ética para nós nos dias de hoje, como nós vimos aqui desde o começo do primeiro passuque, tá? Toda a questão ali da virgem, você não pode desprezá-la. Se você tomou ela, você tem que ficar com ela. Toda essa questão do cuidado. Então você tem que ser tamim, você tem que ser íntegro na presença de Deus. É como eu estou falando aqui desde o começo do vídeo, nós não estamos falando aqui de religiosidade, de estar em cultos ou em sinagogas, templos, o que for. Nós estamos falando da vivência. São leis quando nós estamos vivendo aqui numa sociedade civil, aqui normal. Se nós não agirmos de acordo como como está aqui na Torá, não tem Olam Rabá, não tem mundo vindouro. O que você vai fazer se você é uma pessoa que despreza e não faz nada desses mandamentos? Procura sempre aquilo que é mais fácil para você, aquilo que te beneficia. O que você tem com Deus no Olam Rabá, tá? No mundo vindouro. Então nós viemos aqui meditar sobre essas palavras. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez eu quero agradecer você que já nos acompanha. Você que é novo, que está aqui, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo, se inscreva, tá? Nos ajuda a espalhar mais Torá no mundo para fazer segundo aquilo que Deus quer. Que Mashiach se revele ainda hoje, que possa reconstruir o terceiro Beit HaMikdash, o serviço a Deus possa voltar novamente, tá? Com a revelação de Mashiach, que seja o nosso dia hoje ainda. Amém. Amigos, fiquem com Deus, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso sobre a sua vida e Parnassá, sustento vindo da parte de Deus, é o que eu desejo para você e para nós aqui nesse dia. Fiquem com Deus, até o próximo dia, agora até o próximo Parashá, se assim Deus quiser, né? Agora sim seria a quarta parte, tá bom? Que Mashiach se revele, né? Mashiach venha se revelar ainda hoje, tá? Nos nossos dias, senão amanhã estaremos aqui novamente com uma quarta parte da nossa Parashá de Kitse. Amigos, fiquem com Deus mais uma vez. Todarabá, Lehi, Traot. Tchau, tchau.